resolver juntos algumas questões da Sesgran Rio para o Enem dos concursos? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Camila Miranda, agradeço você desde já pela presença, agradeço toda essa galera nova que chegou aqui no canal por conta dos estudos, dos aulões gratuitos para o Enem dos concursos. E hoje nós fechamos este ciclo de 10 aulas que eu havia prometido para vocês com algumas questões da banca Sesgran Rio para essa proposta, né, do Enem dos concursos. Já deixo aqui toda a minha solidariedade ao Rio Grande do Sul, né, por essa tragédia que vem acontecendo e, em razão disso, a prova do CNU foi adiada. Então, se você está me assistindo depois dessa informação, né, do adiamento, não desista, continua estudando, não deixe isso atrapalhar seu foco e a sua motivação, porque quem conseguir ficar centrado neste momento e aproveitar esse tempo para estudar é que vai prover uma dessas vagas, é que vai ser aprovado. Sem mais delongas, vamos começar. Gente, olha só, dando uma visão geral, eu selecionei questões de direito constitucional, de políticas públicas, de ética e de direito administrativo. Por quê? Tem aulas de todos esses temas aqui no nosso canal. Então eu coloquei aqui embaixo, né, a playlist Enem dos concursos. De repente você assiste essas videoaulas que tem lá, né? Eu gravei 10 novas, mas já tinha aqui no canal videoaulas para este concurso. E aí eu tentei selecionar temas, né, que você assistiu aqui comigo para poder indicar as questões. São todas da banca de vocês, que é a Sesgran Rio. Então, olha só. De direito constitucional. No Brasil, as regras constitucionais sobre o controle externo estão disciplinadas na Constituição sob o título da Organização dos Poderes. Essa videoaula está até aqui como revisão de Constitucional 2, da Organização dos Poderes. Essas regras dispõem sobre o controle externo da administração pública como função. Gente, vocês lembram, né, sobre as funções de cada poder? Tem as funções típicas e as funções atípicas. Quando a gente fala sobre o poder legislativo, vocês pensam muito na função do poder legislativo como legislar. Mas o poder legislativo, ele também tem essa função, né, de fiscalização, de controle da administração pública. Então, quando a gente fala sobre o controle externo da administração pública, vocês têm que lembrar que, olha só as alternativas aqui, né? Função principal do Poder Judiciário não é, função principal do Poder Executivo não é, secundário do Judiciário não é, né? A gente estaria falando aí de uma outra atribuição do Judiciário, secundária do Legislativo, né? Também não, porque o Poder Legislativo ele tem duas atribuições típicas: legislar e exercer esse controle, essa fiscalização da administração pública. Então, ó, a correta aqui, vou marcar, seria a letra B, porque o controle externo da administração pública ele é a função principal do Poder Legislativo, que em nível federal é exercido pelo Congresso Nacional, né, com o auxílio do TCU. Então, o Tribunal de Contas da União auxilia o Legislativo na hora de fazer este controle externo, né, da administração pública. Então, essa aqui que vocês tinham que marcar. Uma questão sobre políticas públicas aqui, uma questão bem longa, que é um padrão assim da Sesgran Rio, né, cobrar essas questões longas, elaboradas, que precisa do candidato ler com calma. Eu particularmente gosto dessa banca, acho ela infinitamente melhor que o Sebrasp da vida, né? Fundação Getúlio Vargas, dentre outras. Então, olha só, mas tem que ler com atenção. Para a análise das políticas públicas, podem-se agrupar várias atividades, tendo como resultado um conjunto de processos políticos administrativos. Surge um esquema de análise das políticas públicas que se atém aos processos e evita análise sobre a substância das políticas. Pretende-se entender como as decisões são tomadas ou como deveriam ser tomadas, mais do que identificar quem ganha o que e por quê.
Aqui a gente está falando de mapeamento, né, das políticas públicas. Então, olha só, no conjunto de processos político-administrativos vinculados à política pública, identifica-se atividade específica que visa, vamos grifar aqui, que visa estudar os programas governamentais, relatando os seus outputs, considerando os seus impactos sobre o grupo-alvo e também sobre os outros grupos, além de propor mudanças e ajustes. Tá falando aqui de uma das etapas das políticas públicas, pessoal. Trata-se de uma atividade funcional de mensuração e análise das políticas públicas, né? A gente sabe que as políticas públicas elas têm lá várias etapas, né? No ciclo das políticas públicas. Na análise de políticas públicas, essa atividade específica consiste em, então estamos falando de mensuração e análise, analisar os impactos sobre os grupos, propor mudanças, propor ajustes. Nós estamos falando aqui, vamos de trás para frente. É a implementação? Não é, que a política pública já foi implementada. É a identificação de problemas? Não necessariamente, né? Formulação de propostas também não, montagem de agenda não. Nós estamos falando aqui, justamente da avaliação de políticas. A avaliação das políticas públicas que vai estudar não os problemas, né, mas os impactos sobre o grupo-alvo, que vai propor mudanças, fazer esse trabalho de mensuração e análise, né? Então é a avaliação de políticas públicas. Temos uma outra questão imensa aqui da CESGRAN Rio. Olha, eu tentei selecionar questões bem novas para vocês. Essa é de 2012, né, mas constitucional é sobre um tema que não desatualiza. As de políticas públicas eu selecionei de 2024 para vocês. Então olha só. Vamos lá, o texto a seguir aborda a política pública de combate à fome no Brasil, talvez uma das políticas públicas mais importantes que nós temos, principalmente em regiões tipo o Vale do Jequitinhonha, né? Dentre outras regiões aí que a gente sabe que são muito pobres, que as pessoas não sobreviveriam se não houvesse, né, essa política pública aí que tem todo o nosso respeito. Então, olha só, as causas da fome são estruturais e continuarão a produzir exclusão social. Portanto, é necessário promover a articulação das políticas estruturais com as políticas específicas de combate à fome. Logo, um programa de combate à fome no Brasil, como um cartão alimentação, é de 2006 isso aí, né? A gente sabe que hoje em dia foi evoluindo, né? A gente está falando, seria a Bolsa Alimentação, que depois virou o Bolsa Família. É uma questão que faz referência a uma política pública antiga, mas esses programas de combate à fome no Brasil ainda existem, né? Só que eles foram evoluindo. Então, olha só, é justificado pelo seguinte conjunto de razões. Possibilita sua massificação rapidamente, sem ser inflacionário, pois impacta a pequena produção familiar agropecuária. É um programa típico keynesiano, tendendo a expandir-se em épocas de recessão e de se contrair na de crescimento acelerado. É temporário e associado a outros programas, como o Bolsa Escola, o seguro-desemprego e o Bolsa Alimentação, assim. Então, o Bolsa Alimentação já existia com o cartão da alimentação. Permite a implantação de sistemas de controle, de modo a exigir sempre uma contrapartida em termos de ocupação e emprego dos beneficiários. Na verdade, todo programa de distribuição de renda ele exige mesmo essa contraprestação. E combina o caráter emergencial de assistência direta às famílias mais pobres com políticas setoriais de reestruturação econômica, como a reforma agrária, a política agrícola e a geração de mais e melhores empregos. Na verdade, este cartão alimentação me parece que as pessoas trocam por produtos de agricultura familiar, produtos oriundos da agricultura familiar. Então é uma forma de fomentar tanto a agricultura familiar quanto uma política pública, né, de combate à fome. E ela coexiste junto com outras, né, como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, que depois unificou tudo e virou o que a gente tem hoje como Bolsa Família. Então, olha só, o conjunto de razões apresentados justifica especificamente um programa de transferência de renda em dinheiro. Não está falando aqui de renda em dinheiro, o cartão da alimentação está falando de, me parece que existe uma contraprestação, né, uma troca com alimentos. Fornecimento de alimentos em espécie. Não está parecendo ser qualquer alimentos em espécie, não. Porque falou aqui sobre a reforma agrária, né, política agrícola e tudo, me parece que é alguma coisa relacionada à agricultura familiar, né? Transferência de renda em crédito agrícola, não.
caridade às famílias mais pobres da cidade. Gente, vocês me matam do coração lendo isso na questão de concurso, se algum aluno meu marcar. Ó, não tem nada contra a caridade, é um dos pilares da vida cristã. Inclusive, eu sou uma pessoa que acredito muito dentro da minha crença religiosa no papel da caridade, mas quando a gente fala em políticas públicas, não tem nada a ver com caridade, ok? O Estado não faz caridade, nem pode fazer. O Estado faz políticas públicas, então essa aqui de jeito nenhum. E aí, ó, a letra E é a melhor opção aqui. Estamos falando de um programa de transferência de renda, só que vinculado à compra de alimentos, né? Alimentos estes oriundos, né, de agricultura familiar e tudo. É de 2006, né, essa obra. Então temos aqui a letra E como correta. Agora, ó, vamos a algumas questões de ética. Uma questão mais antiga também, mas a lei 1171, né, de 94, o decreto, não desatualiza. E a gente viu também os aspectos gerais, né, da ética pública. Então olha só essa questão 4. Maria, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, está passando por sérias dificuldades financeiras desde que ficou viúva. Resolveu fazer uma rifa entre seus colegas de trabalho de um laptop recebido como presente de aniversário. A conduta de Maria é... O que vocês acham, gente, a respeito disso? Correta, tendo em vista que a solidariedade entre colegas de trabalho deve ser estimulada. Vocês acham que pode fazer rifa na repartição pública? Correto, uma vez que a rifa é uma prática corriqueira. Se é corriqueira, não quer dizer que está certo, né? Aceitável, desde que ela cumpra suas funções e não atrapalhe os colegas. A ética, porque a rifa é um jogo de azar. A ética, porque a finalidade de tal conduta é estranha ao interesse público. Né? Não tem nada a ver com o interesse público essa prática aqui no trabalho. Vamos lá, 5. De ética também, né? Do Código de Ética do Servidor Público. Um servidor público que prima pela correção de seu trabalho, sendo disciplinado e atencioso, é convidado a chefiar uma repartição pública composta por numerosos servidores que têm por objetivo principal o atendimento ao público, como o encaminhamento de questões aos órgãos competentes. Uma das preocupações desse servidor público está relacionada à excessiva quantidade de pessoas que permanecem em pé nas filas que se formam pela manhã na porta da repartição onde atua. Procurando resolver tal problema, este servidor está cumprindo um dos deveres fundamentais inscritos no Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que consiste em evitar, né, a formação de filas, uma das atribuições deles. Olha só, tudo isso aqui está no Código de Ética do servidor público, né? Só que só uma se relaciona com o enunciado. Atenção com relação a isso aqui. Então, olha só, vamos grifar isso aqui. Uma das preocupações desse servidor está relacionada à quantidade de filas. Então, a gente tem que achar a quantidade de pessoas na fila. Qual que se relaciona com isso aí, ó? Será assíduo e frequente ao serviço? Não. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais também não. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações demoradas. Aparentemente é essa aqui, né? Vamos ver as outras. Respeito à hierarquia, não ser probo, leal e justo. É essa aqui mesmo, ó. Evitar a formação de filas, então, se relaciona com isso aqui. Direito administrativo. Agora, 2 questões de administrativo, lembrando que temos videoaulas de todos esses temas aqui na nossa playlist do CNU. Aproveita esse adiamento para continuar estudando, né? Por mais triste que seja. 6. Com relação aos princípios básicos da gestão pública, o princípio da eficiência. Né? Nós vimos que o princípio da eficiência está relacionado à administração pública gerencial e é o servidor público fazer o que precisa ser feito de forma rápida, economizando os recursos que estão disponíveis para ele, né? É um princípio que aproxima aí a gestão pública de alguns princípios, né, de gestão privados. Então, o princípio da eficiência, vinculado à noção da administração burocrática. Não, seria vinculado à noção da administração pública gerencial. Eu falo sobre isso também nas minhas videoaulas. Vinculado à redução da autonomia, pelo contrário, o princípio da eficiência ele dá mais autonomia.
diminuição da aferição do atingimento de resultados. Pelo contrário, o princípio da eficiência ele busca atingir mais resultados, relacionado ao princípio da economicidade, controle das atividades meio, não controle das atividades fins. Então é economicidade, porque a eficiência é fazer o que precisa ser feito de forma rápida, gerando resultados e economizando. E por fim, a nossa sétima e última que eu selecionei para vocês, a Emenda Constitucional 45 de 2004, né, a reforma do Judiciário, acrescentou aí o inciso 78 ao artigo 5º da Constituição, que estabelece que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Está dizendo aí que o processo judicial tem que ser rápido. Tal mandamento, que alcança o modo pelo qual se processa a atividade estatal, está relacionado ao princípio de... Gente, tudo aquilo que fala que tem que ser rápido, né? Está relacionado ao princípio da eficiência. Espero que vocês tenham compreendido, então, que vocês tenham gostado, né? Agora, não sei por quanto tempo a prova vai ser adiada, mas continua me acompanhando por aqui, porque a gente segue postando muitas videoaulas que são úteis, né? Para outros concursos, para concursos futuros, para quem está estudando, ok? Curte, comenta e compartilha. Um grande abraço e até mais!